Olá, colegas do canal Saber Alto. Estamos aqui com o nosso Manual do Conhecimento. Participação aqui das professoras da Unifecaf, Paula, coordenadora e professora da Universidade FECAF, Nayane, também professora e coordenadora lá da parte de Núcleo ABA, né, Nayane? Dos nossos cursos de psicologia. Muito bem. Paula é pós-doutora na área de psicologia do comportamento, Nayane especialista em psicologia também do comportamento. Nós vamos falar sobre neurodesenvolvimento. Atenção, pessoal. Pessoal que está em casa, aí no nosso canal, acompanhando, vamos prestar atenção aqui nesse assunto que é muito importante e envolve todo um processo familiar e principalmente desenvolvimento da criança. Quando é atípica e típica, né? Qual é essa diferença? Vamos lá, meninas, vocês podem explicar para a gente aqui do canal? Então, Daisy, uma criança neurotípica, ela possui características cognitivas, sociais, que estão dentro ali da sua idade cronológica, da sua faixa etária. Então, no Brasil, eu acho que de uns, talvez, 15 anos para cá, mais ou menos, a gente tem uma outra carteira, né? Quando a criança nasce, a própria carteira do SUS tem lá escrito alguns marcos do desenvolvimento. Então, por exemplo, com quantos meses uma criança já consegue sentar sem um apoio? Com quantos meses provavelmente ela vai engatinhar, ela vai balbuciar algumas palavras. Esses são marcos do desenvolvimento, então, que a gente faz uma certa observação e vigilância para considerar uma criança típica. Então, eu vou dar 2 exemplos principais, assim, né? Até 1 ano e meio, 18 meses, a criança já tem que ter algum movimento de locomoção, começar a andar, por exemplo. Até os 24 meses, começar a desenvolver alguma coisa em relação à linguagem, mesmo que seja um balbucio, esses são marcos do desenvolvimento. Uma criança que está em déficit abaixo desse marco, né, é uma criança que já passou de 18 meses e não fica em pé nem com apoio, que não dá alguns passos, não anda. A gente já percebe que tem algumas características, talvez ali, né, que não estão cumprindo aquele marco do desenvolvimento. E para considerar essa criança neurotípica, ela precisa estar dentro desses marcos. E a neuroatípica, ela começa a apresentar alguns atrasos nesse desenvolvimento, e aí é importante, talvez, a gente fazer uma intervenção profissional, não é isso, Nayane? Isso. Acho que a Paula, acho que você foi bem assertiva, né, Paula, quando a gente fala desse neurodesenvolvimento, né? Quando a gente fala do neurodesenvolvimento, é a forma que esse sistema nervoso vai se formando, né? Vai comprometer a aprendizagem, o comportamento, a cognição, as habilidades sociais, como a Paula bem mencionou. Então, viu que alguma coisa não está dentro desses marcos, né, que vai ali marcar cada idade, já acende um sinal de alerta. Será que é algum transtorno do neurodesenvolvimento? Né? A criança está ali, como a Paula mencionou, chegou a uma certa idade, não fala, né? Ou fala, mas tem algumas questões. Uma outra coisa importante, tá ali seguindo tudo que é do desenvolvimento, tá dentro do que é esperado para a idade, segundo o olhar da família. Em algum momento ali, 1 ano e meio, 2 anos, perdeu essas habilidades. O que eu faço? Pode ser um transtorno? É o que a gente fala de autismo regressivo, né? Todos nós, seres humanos, passamos pelo que a gente chama de poda neural. Então, o cérebrozinho tá ali, ele entende, né, que tem algumas coisas que não estão fazendo uso e ele vai e faz essa poda. Ele varre, é como se fosse fazer uma faxina, né? Faz uma faxina em crianças com transtorno de espectro autista, já trazendo esse assunto à tona, porque eu acho que é importante a gente falar, que é um dos transtornos que mais é falado hoje em dia, né, o TEA. Isso também acontece, tá ali indo, o que a gente pensa que está dentro dos marcos do desenvolvimento, é porque se tornou autista? Não, já estava ali. Eu não estou dizendo que uma criança com autismo não faz, ela faz, só que ela faz menos do que os pares cronológicos. E um ritmo próprio, então, tem um ritmo de desenvolvimento que os pais devem prestar atenção? Como que funciona isso? Qual é a dica que vocês dão para os pais que estão em casa e percebem que o desenvolvimento tem esse marco, né? Os marcos que vão do desenvolvimento, que vocês vão trazendo aqui, que os pais precisam prestar atenção nesse momento. Qual é a dica que aquele pai, aquela mãe que está percebendo que a criança está diferente dos outros que
estão ali por perto, que já conhece? A primeira dica, né, é procurar um especialista, né? Procura o pediatra, procura o neuropediatra, né? Geralmente, quando chega neles, eles vão encaminhar para a equipe multidisciplinar. Fonoaudiólogo, vai encaminhar para psicologia, onde nós vamos fazer uma avaliação comportamental. Geralmente, as avaliações comportamentais que nós fazemos da psicologia são escalas e são protocolos baseados nos marcos de desenvolvimento. Né? Então, a gente vai olhar ali o que a gente chama de comportamento de ouvinte, a habilidade que essa criança tem de muito cedo, desde bebê. Quando a mãe balança um chocalho, a criança olha. Né? Ela já consegue perceber esse ambiente. Será que essa criança consegue imitar? Então, a gente já ali já consegue ter uma acurácia maior para olhar essas nuances que estão em atraso dentro desse desenvolvimento. Paula, tu queres complementar? E assim, né, a Deise perguntou quando que a gente deve se preocupar. Aí eu falei da cartilha do SUS, que já tem alguns passos, alguns caminhos, e a gente começa também a fazer uma certa comparação com outras crianças da mesma faixa etária. Isso. Minha filha já tem 2 anos, 2 anos e meio, e não desenvolveu nada de linguagem. Ela nem balbucia, um mamá, papá. Então, quando a gente desconfia, eu acho que a gente deve confiar enquanto pai, mãe, ou os cuidadores, né, primários ali, a gente deve confiar nessa nossa desconfiança, nessa nossa intuição de tem alguma coisa que não tá legal. Uma criança que tem muita dificuldade em relação à parte motora também, é isso que a Nayane falou, leva para um profissional fazer uma avaliação. Porque, às vezes, a gente naturaliza isso que você colocou. Cada criança, às vezes, tem o seu próprio tempo. Sim. Mas existem marcos do desenvolvimento, sim, né? Eu brinco com os alunos, na nossa espécie Homo sapiens, a gente precisa ter um repertório, né? A vida não é tão fácil assim. A gente precisa cumprir alguns repertórios cognitivos, sociais, para estar interagindo com o ambiente, para estar em sociedade. Então, se a criança ela não apresenta isso, uma outra característica também, né, que eu acho que a Nay depois vai complementar, é em relação à socialização. É comum uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, não ter muita socialização, mas passou dessa faixa etária, principalmente quando a criança entra no ambiente escolar, ela não consegue socializar, ou ela não tem uma necessidade disso, não tem vontade, ela fica muito sozinho, ela tá sempre isolado, tá lá, né, no seu mundinho paralelo. Então são coisas que a gente precisa buscar uma orientação aí profissional. Os professores também, Deise, né? Além dos pais, os professores eles captam muitas coisas, né? Claro, convivem com crianças, estão ali o tempo inteiro e aí vão fazendo essa parceria, né? Chama os pais para conversar, realmente, né? Minha filha, né, tem muita dificuldade com a linguagem, a locomoção dela foi tardia. E aí ele capta para buscar o profissional. E isso acontece, né, Paula, com uma frequência bem grande, bem alta, né? Que a maioria das vezes, quando ele coloca na escolinha, aí, o professor chama a família para dizer, olha, a gente está percebendo algumas coisas aqui. Por quê? Porque essas habilidades sociais da criança, elas são colocadas em xeque, né? Então, vai colocar essa criança frente a frente com pares cronológicos que dentro do ambiente familiar ela não tinha essa possibilidade. Sim. E aí, fica mais visíveis esses comportamentos que não estão dentro ali junto com os pares cronológicos, né? Porque a escola, ela exige, né? Exige de nós, né? A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Porque quando a gente tá em casa, geralmente os pais, os avós, aqueles cuidadores que estão ali com aquela criança, a gente decifra. A criança fala de uma forma que só a mãe ou o tio entende. Chega na escola, ela vai ter que jogar o jogo. Ela vai ter que ter uma linguagem minimamente que seja compreensível. Isso. Porque isso é a base de toda a socialização, comunicação. Sim. E aí chegou lá, ela não consegue se comunicar. Ninguém entende o que ela fala. E passa um tempo, é feito às vezes, né, um estímulo, um treino, ela não desenvolve. E aí o professor, ele tem muito esse olhar, né, os cuidadores lá, pedagógicos também, os auxiliares de classe, porque é na escola, isso que a Nay falou, que vai colocar em xeque, né, aquilo que aquela criança vem trazendo, que às vezes para a família não é tão fácil perceber. Isso. Porque a gente reforça muito falar errado, é tão bonitinho, é tão engraçadinho. Tem pais que têm muita dificuldade, né, de fazer essa separação, de deixar o filho crescer, né? Então tá sempre colocando na boca, tá ajudando a vestir, tá fazendo tudo. E aí ele chega num ambiente desafiador que a gente vai começar a perceber também algumas questões, né,
que vão dar alguns indícios aí de possíveis transtornos. Exatamente. Então, os pais têm que ser facilitadores naquele processo de autonomia da criança. Então, observar a creche, o que a creche está falando, desde a época da creche, Sim. na creche já começa a ter essa... Sim, quando a gente Porque- fala, né, de atrasos do desenvolvimento, disso, a gente percebe muito pequenininha a criança ali, meses, 6 meses. Ah, uma criança que consegue compartilhar interesse com a mãe, como tá ali amamentando. Olha a Olha, importância. tem esse contato visual com a mãe, tem essa reciprocidade com esse ambiente. É uma criança que ela fica mais atenta a objetos do que às pessoas. Então, quando muito bebê, a gente percebe isso, né? Uma das questões, e às vezes a gente ouve muito, eu me coloco enquanto mãe atípica também, né? Você está procurando pele em ovo. A gente procura um profissional e vem com aquela história. Cada criança tem seu tempo. A Paula muito assertivamente falou, né? Cada criança tem o seu ritmo, porém Sim. tem marcos. Sim. Pra Que que são a gente- essenciais, são fundamentais no desenvolvimento. Exatamente, exatamente. Muito bem. E quando eu penso na parte vocês falaram da psicomotricidade, né? A doutora Paula falou sobre a psicomotricidade, o tônus, né? Como que fica essa questão da criança, por exemplo, tá quase 2 aninhos e ainda tá tentando ficar em pé, Quando a me gente chama atenção, como eu tenho que fazer Claro. enquanto mãe, tô em casa, enquanto cuidadora, irmã, Claro, escola. isso é uma das coisas também, né? Porque às vezes a gente fala só do processo de aprendizagem, da cognição, e às vezes não é visto tanto o motor, né? A gente sabe que crianças com transtorno do espectro autista, a gente tem estudos robustos que falam sobre isso, né? Que a parte motora também é comprometida. Então, opa, sinal de alerta. Será que eu tenho que procurar uma físio? Será que eu preciso procurar um terapeuta ocupacional para dar uma olhada nesses marcos motores dessa criança? E às vezes é um dos primeiros sinais de alerta. Os sinais motores às vezes aparecem primeiro do que os outros sinais, né? Colegas, olha, primeiro, é um dos sinais aí Um que dos- chamar a atenção. Um dos Então, sinais para chamar a atenção, acendeu né? a lâmpada. A criancinha consegue transferir esse objeto para essa mão, né? Opa, tem uma dificuldade ali de transferência, né? Uma das coisas que a gente olha quando está fazendo também é essa avaliação comportamental. essa habilidade de fazer troca, De fazer objetos. trocas de objetos, né? Colocar um objeto de uma mão para outra, isso também a gente dá uma olhada. Então, os marcos motores também devem ser vistos. Tem alguma linha, demorou a engatinhar, ou pulou essa etapa, eu também olho. E tem até algumas características também, né, em relação ao espectro do autismo especificamente, uma criança que anda na ponta do pé, é um andar de bailarina, né? Então tem algumas questões cognitivas, isso que a Nayane colocou, que são deixadas de lado, as locomotoras, né? A gente está mais preocupado com linguagem, com aprendizagem, com Isso. socialização, e existe toda essa outra, esse outro caminho também que é importante da gente estar olhando, né? Acendendo aí, né, umas bandeiras vermelhas para a gente estar atento a essas Isso. questões. E são questões tão peculiares, né, que às vezes a gente nem se atenta. Às vezes a gente está atendendo uma criança que tem uma dificuldade na escrita, na pega do lápis, né? O que essa pega do lápis tem a ver com a questão da locomoção? Será que essa criança ela consegue ficar bem na cadeira, tem uma postura? Será que eu tenho que realmente só treinar isso aqui? Será que eu não tenho que olhar o ombro? Né? Então, são coisas que a psicologia trabalha muito em conjunto com a físio, com a terapia ocupacional, para ajudar também essa criança que está dentro aí de alguma questão motora, com atraso no desenvolvimento. Perfeito. Importância do diagnóstico. O diagnóstico, vocês podem falar pouquinho sobre essa questão da importância do diagnóstico? O tempo, tem um tempo certo para levar ou acendeu essas lanterninhas? Como? Ó, acendeu a lanterna, já leva. Tudo bem. Acendeu a lanterna, já leva, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem o que a gente chama de diagnóstico tardio, né? Então, fecha-se o diagnóstico aqui no Brasil por volta dos 5 anos de idade, o que, para nós, especialistas da área, já é tarde, né? Então, quanto mais rápido essa família conseguir entrar na intervenção, eu diria que nem precisa ter um diagnóstico fechado para a gente começar a intervir, melhor é. Porque a gente tem o que a gente chama de neuroplasticidade, né? O cérebro, ele consegue ter essa capacidade de aprender
durante toda a vida. Porém, ali na primeira infância, até 2 anos, 3 anos, essa neuroplasticidade, ela é bem maior. Tem estudos que mostram que em uma intervenção de 50 minutos, eu consigo gerar um caminho sináptico numa criança. O que é esse caminho sináptico? É um neurônio se comunicar com o outro. Quando esse neurônio se comunica com esse, eu faço uma rede e eu gero um aprendizado aqui. Então, quando a criança é muito pequena, 2 anos, eu consigo, em 50 minutos, gerar um caminho sináptico de 30 milímetros, que é bem pouquinho. Quando essa criança vai ficando ali com 12, para me fazer esse mesmo caminho, eu preciso de 1 ano de intervenção. Olha a importância da intervenção precoce para uma criança. Então, quanto mais rápido eu for em busca desse diagnóstico, e se esse diagnóstico está se delongando muito, porque a gente sabe que existe algumas questões, né? Tem família que não consegue custear um neuropsicólogo, um neuro, porque é caro e tal. Será que eu posso já começar as intervenções? Deve. Enquanto se busca esse diagnóstico, as intervenções já devem estar acontecendo. Queres complementar, Paula? Então, isso que a Nay colocou, Daisy, é muito importante, né? Eu acho que é uma pergunta que nunca quer calar em relação ao diagnóstico do TEA. Aqui no Brasil, nós temos, né, os psicólogos, os fonoaudiólogos também, né, que fazem a especialização em neuropsicologia. Então, geralmente, os neuropsicólogos, eles fazem um rastreio, né, como a gente chama, uma avaliação para, né, esses indicativos de diagnóstico. Só que, acima disso, se a gente for pensar numa perspectiva legal, no Brasil são os médicos que fazem um diagnóstico que é válido juridicamente. Então, os pais que vão pleitear um reembolso, um ressarcimento de um convênio médico, ou que o próprio convênio banque e todos os outros direitos que já existem para a comunidade, né, dentro do espectro do autismo, precisa do laudo médico. Então, esse laudo médico, esse médico que faz um diagnóstico do autismo, ele precisa ser um especialista em autismo? Ele deveria ser, mas não é obrigatório. Então, por exemplo, assim, um ortopedista pode fazer um diagnóstico. Esse laudo, o CID, né, a Classificação Internacional das Doenças que o médico traz, é válido juridicamente. Mas nem todo médico, né, ortopedista, dificilmente vai ter um conhecimento grande, pode ser que tenha sim, em relação ao autismo. Então, é importante a gente buscar também um profissional, né, um neuropsicólogo, que não é todo psicólogo também que sabe fechar, né, critério diagnóstico para o autismo, que trabalhe com autismo, mas em termos de legislação seria, né, na legislação brasileira, para uma perspectiva de conseguir esses auxílios e esses benefícios, né, o diagnóstico, nosso diagnóstico ainda está muito fechado em relação ao médico. Complementando uma coisa que a Nayane trouxe, Deise, assim, sobre esse diagnóstico precoce. Quanto mais cedo, melhor, por conta dessa plasticidade, né, neuroplasticidade cerebral da criança, para ampliar um repertório. Aumentar o estímulo. Isso. Sim. E num curto período de tempo, né? E também, assim, quanto tempo dura esse diagnóstico? Acho que a Nayane pode depois complementar até com mais propriedade, mas eu acredito, assim, que em média umas 4 sessões, porque esse rastreio, né, é uma avaliação psicológica que vai entrar a entrevista técnica, que é a anamnese, os testes psicológicos. E o autismo também, ele tem uma dúvida que é tipo, existe um exame que você faz e que dá que a criança, né, ou que qualquer pessoa é autista? Sei lá, vou fazer um exame de sangue, um exame cerebral. Não existe isso. Existem alguns exames que complementam, né, esse fator, mas o diagnóstico do autismo, além de todos os critérios diagnósticos que nós temos no DSM-5, TR, que é o mais atual, o CID também, CID-11, é uma observação comportamental. Isso. Então, é preciso um profissional ali, né assim, Nayane? Que Isso é totalmente clínico, né, o diagnóstico. Então, a gente vai olhar algumas características, né, seguindo os critérios do DSM-5. Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente está falando de uma díade de característica ali, né? Então, tem 2 guarda-chuvas, né? Essa criança vai ter déficits na comunicação e interação social e vai ter déficits
nos comportamentos restritos, né? Padrões de comportamentos ali, vai ter questões sensoriais envolvidas. Então, o profissional que vai fazer esse diagnóstico vai ter essa visão clínica de observação, ele vai olhar ali esse guarda-chuva que é tão amplo que é o TEA, né? Então, ele vai olhar ali cada característica seguindo os critérios do DSM-5. Certo. Então, se eu tiver uma dúvida, eu levo meu filho no neurologista infantil e ele pode olhar esses contextos, né? Ou qualquer outro médico que tenha ali a formação médica para ter um valor jurídico. Isso mesmo. Isso. Tá, que mesmo que não seja um neurologista. E Sim. no caso do psicólogo, para fazer o rastreio, o neuropsicólogo vai Isso. fazer essa parte de rastreio. O neuropsicólogo Ou o psicólogo ou o especialista. psicólogo especialista em... O psicólogo, né? Ele é Isso. habilitado para isso. Isso, exatamente. Tá. Né? E aí entra outras vertentes, né? A fonoaudiologia, geralmente o diagnóstico é feito por uma equipe multidisciplinar. Aí entra o TO, aí entra a fono, entra a psicologia, entra o neuro, o psiquiatra infantil, né? Então vai entrar toda interdisciplinar. É interdisciplinar. E o ideal, Daisy, é isso que a Nayane falou, é o diagnóstico ali, né, multidisciplinar dos vários profissionais, o que é muito difícil a gente encontrar, né, no Brasil. A Nayane tem essa experiência nas clínicas, é difícil achar um profissional de TO, fonoaudiólogo, até os próprios psicólogos que sabem trabalhar com teste, que têm, de fato, esse conhecimento da neuropsicologia. Então, assim, geralmente, né, se consegue um diagnóstico médico e se vai à frente. Eu acho que é válido, por exemplo, pode diagnosticar em uma única consulta? Pode ser que isso aconteça porque as características são tão, como eu vou dizer assim... Evidentes ali? Exatamente. Os comportamentos externalizantes, aqueles que a criança apresenta no ambiente, tipo uma inflexibilidade muito grande, uma sensibilidade sensorial muito forte... a perspectiva da linguagem, a perspectiva da socialização, do contato visual. E o que é bom em relação a isso, né? Eu tenho essa visão, assim, né? É bom porque a criança já começa, o que a Nayane falou, né? De uma forma bem bacana. Quanto antes são feitas as intervenções, né? Vamos dizer assim, mal não vai fazer. Não. É ruim ela demorar muito o diagnóstico tardio. Pode ser que em um outro momento, e depois com o tempo, o médico ele refaça esse diagnóstico ou encaminhe para outros profissionais que até mude. Às vezes a criança estava lá, né, no consultório, suporte 2, e com o tempo, suporte 1, ou então ela não fecha necessariamente um critério diagnóstico tão preciso, mas ela já começou a intervenção. Então, quanto antes procurar e começar a fazer as intervenções profissionais, vai ser melhor aí para ampliar o repertório dessa criança. Isso. Existe a possibilidade, por exemplo, uma mãe fala, olha, eu tô com um filho com um suporte aqui nos testes, tudo suporte ao nível 2. E, de repente, com o passar do tempo, ela vai fazendo todo o processo de desenvolvimento, acompanhamento dessa criança, dessas habilidades, e ele passa a ser suporte 1? Sim. Existe essa possibilidade? Existe onde a gente quer chegar. Olha, informação importante. Então, pode falar um pouco mais sobre isso? É onde a gente quer chegar, né? E as intervenções são para isso, né? Muitas vezes a gente pensa, vai ter cura o TEA? Não. Mas a gente consegue deixar ali sinais muito imperceptíveis, né? Muito sutis. Então, quanto mais funcional a gente deixar aquele sujeito, quando a gente fala de funcionalidade, né? O quanto esse sujeito se adapta a esse ambiente, o quanto ele consegue, quanto menos suporte ele tiver, mais dentro do nível 1 ele vai ficando. Então, as intervenções são para isso, né? A gente quer chegar que esse cara chegue no nível 1 de suporte, mas existe o contrário também, Daisy. Então, se eu não tiver as intervenções corretas, né, eu posso mais prejuízos ir provocando na vida daquele sujeito. Né? Então ele vai retrocedendo os comportamentos? Vai retrocedendo, vai retrocedendo. Então, se eu não estou sendo estimulado o suficiente aqui, então, se eu não tiver uma intervenção correta, pode prejudicar aquele sujeito. Então, um profissional que está atendendo sem saber muito o que é que ele está fazendo, ele pode prejudicar a vida daquele sujeito. Olha a importância da especialização. Isso. A importância da Então, especialização. assim, o pai tem que estar seguro
daquele profissional onde ele está levando. Sim. Então, a gente sabe que existe um gama muito grande de profissionais, né? Mas são profissionais que estão habilitados para trabalhar com esse público, é um profissional que tem segurança naquilo que ele está fazendo, né? Quando a gente fala da análise do comportamento aplicada, a gente está falando de uma ciência, né, que tem subsídios muito concretos do quão ela pode ajudar esse sujeito, né? Mas se ela for aplicada corretamente, né? Então, se o profissional tiver o domínio de modificar comportamento, de reforçar ali no tempo correto, então tem nuances dessa ciência que você tem que saber como você faz. De fato, ser um especialista ali para poder trabalhar com todo o cuidado, senão vai ter um processo inverso. Vai. E uma coisa que, só complementando, Deise, o que a Nayane trouxe em relação a essa venda da cura, porque a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, tem uma condição genética, então não existe uma cura. O que a gente faz nessa ampliação do repertório, por exemplo, assim, né, uma criança que tem um diagnóstico e começa a fazer uma intervenção ABA, por exemplo, a gente vai regular, meio equilibrar os comportamentos adaptativos que a gente precisa para socializar, para conviver, a gente tem que ampliar, a gente tem que ensinar, muitas vezes. E aqueles externalizantes desadaptativos, por exemplo, uma criança que tem uma agressividade física ou verbal, que ela joga as coisas no chão, que ela acaba mordendo, acaba batendo, esse comportamento tem que ser reduzido. Então, na terapia ABA, a gente vai trabalhar com essa perspectiva de, né, mexer nesses comportamentos. Então, o que a gente faz? Um transtorno do neurodesenvolvimento, que tem uma perspectiva aí genética, né, um dos fatores, a gente não tem essa modificação dessa condição, tá? Então, é uma criança que vai fazer essa intervenção durante a sua vida, mas aí ela vai sendo modificada, porque, como a Nayane colocou, né, essa pessoa, essa criança, esse adolescente, ele é trazido para o nível 1, quando a intervenção ela é adequada, quando ela é correta, né? Então, o que a gente faz? A gente melhora a qualidade de vida dessa criança, da família dela. Imagina, né, outros comportamentos que a gente precisa ensinar, que são básicos para nossa convivência, para ter autonomia, que é uma alimentação, que é se vestir sozinho. Olha a conquista, né, que tem para a qualidade de vida dessa criança, dessa família. Sim. Diferente de um transtorno mental, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, sim, que a gente trabalha com remissão de sintoma em psicopatologia. Sim. Também não tem cura, mas a gente tira o sujeito do quadro clínico. Isso. Né? Então, estabiliza ali, né? Fica exatamente. Transtorno de ansiedade generalizada, F041. 3 ou mais sintomas por, no mínimo, 6 meses anteriores àquele diagnóstico, a gente vai tirando a pessoa do quadro clínico. Não tem cura. A gente faz remissão de sintoma. Aquilo não se torna mais incapacitante, né? Não vai paralisar ela, não vai trazer um prejuízo real na vida social, na vida ocupacional. Agora, uma criança, um adolescente, uma pessoa neurotípica, ela vai precisar de intervenções até melhorar, regular suas emoções e seus comportamentos. Tá? Então, falar de cura, né? Essa é uma coisa que a gente precisa já tirar totalmente esse mito. Não é nenhum mito, eu acho que é uma inverdade mesmo, né? Isso. Em relação ao transtorno do neurodesenvolvimento. Isso. É o imaginário, mas o real não existe cura. Existe ali uma modelagem de comportamento, intervenções adequadas para que a pessoa tenha um desenvolvimento. Isso, a gente quer chegar que ela tem uma qualidade de vida satisfatória. Né? Muito bem. E qual é a diferença desse suporte 1, suporte 2? Sou aluno de psicologia e quero saber. Como que eu faço isso? Como que eu entendo que é um suporte 1, suporte 2? Vamos lá. Quando a gente fala de suporte, né, é uma das coisas que até é discussão na área, né? Porque o que a gente está dizendo que é suporte, né? O que seria esse suporte? O que seria esse suporte, né? Um apoio, uma ajuda. Isso, né? Então tem uma discussão muito grande na área, né? Porém, ainda tem isso no DSM e a gente tem que falar aquilo que tá, né? Mas a gente da área, a gente tem as nossas ressalvas em relação a esse tipo de suporte, né? Mas quando a gente vai ali pensando em nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, quando a gente fala do nível 3, né? A gente está dizendo que é aquele sujeito que ele vai precisar de um suporte, de um auxílio do ambiente, de uma forma ali bem substancial, né?
ele vai precisar desse auxílio, vai precisar de muito auxílio para conseguir as atividades de vida diária, escovar o dente, se vestir. Então é um estímulo né? maior? É, Vai precisar de um estímulo ele vai- adequado Isso, maior. bem maior, um suporte E de maior. mais intervenções também, Deise. Ah, por número- isso que é 2. Muitos profissionais. Isso. É porque existe uma gravidade maior naqueles comportamentos em déficit. Então, Isso. geralmente, o nível de suporte 3 é uma criança e um adolescente que tem dificuldade de socialização, de Isso. linguagem, de aprendizagem, de locomoção. Ele é muito mais restrito, Isso, tá? isso. Então, o nível 2, o moderado, ele tem dificuldades, mas às vezes ele consegue mais rapidamente ter uma autonomia maior. E o nível 1, né, o nível de suporte 1, ele tem ali aquela condição, né, de talvez uma dificuldade de socialização, interação social, Mais de comportamental. comunicação, mas ele tem, por exemplo, a perspectiva intelectual preservada, tá? Então, ele muitas vezes, né, o autista, ele não é diagnosticado nesse nível de suporte 1, e tem se falado muito agora também, né, Nay, do diagnóstico tardio, o autismo em adultos, e geralmente esses adultos estão no suporte 1, porque é mais difícil a gente ter ali, né, a percepção desses critérios, né? Isso, exatamente isso que a Paula falou, né? Então, quanto mais esse sujeito precisa desse apoio e vai apresentando esse quadro de uma forma mais intensa, mais dentro do nível 3 e nível 2 ele tá. Então, tem todo esse processo de diagnóstico científico, todo esse Sim. suporte. Aí o 1 vai ter suporte, mas não é tão potencializado como o Isso. suporte 2. Mas vai ter suporte. Mas vai ter suporte. Todos eles têm que ter Intervenção. suporte. Né? Exatamente. E tem pessoas que perguntam, mas qual é o nível de autismo que não fala? As pessoas falam, mas não fala. Tem umas perguntas assim, mas a pessoa não fala. A variável da fala, ela é muito também tema de polêmica, né? Mas será que eu posso ter um autista nível 1 que não é verbal? Que não tem essa fala? Mas será que é um cara que consegue se comunicar e ter uma linguagem assertiva e ser funcional dentro daquele ambiente? Será que só a fala, ela vai ser um marcador ali interessante para isso? A grande maioria, eu diria que quase 100% dos nível 3 tem um déficit bem significativo nessa questão da linguagem. Às vezes tem a deficiência intelectual atrelada também, né? Associações de outras questões associadas. Exatamente. Tem algumas outras comorbidades que agravam ali o quadro do nível 3 de suporte. Então, assim, respondendo bem, acho que grosso modo, Deise, geralmente o não verbal é nível de suporte 3. Isso. Né, no autismo. Isso. Ok, Dificilmente, então, né, suporte o nível 3 de não suporte verbal. 3 tem essa comportamento verbal desenvolvido. Dentro dessas características, né? Sim. Isso. E a análise do comportamento, como contribui aí dentro desse atendimento, né? Tem a terapia cognitiva comportamental. Eu vou Quais são as falar um pouquinho, acho que a contribuições? Nay pode finalizar de uma forma bem mais profunda, mas assim, a análise do comportamento é uma área da psicologia. É uma área dentro da psicologia. É uma área dentro da ciência psicologia. Então, todo aluno, todo graduando de psicologia tem as disciplinas aí, né, de análise do comportamento. É uma área, né, maior, que é chamada também de psicologia comportamental, ou análise do comportamento, que a gente tem 3 pilares. O behaviorismo, que é a filosofia da ciência, a análise experimental do comportamento, como o nome mesmo já diz, aquela parte empírica, né, de experimentação. E aí a gente tem aquela disciplina lá de laboratório, com ratinho, para a gente fazer os experimentos que o Skinner, né, que trouxe toda a contribuição aí, né, da psicologia comportamental, ele fez todos esses experimentos, a gente acaba replicando isso para a gente poder conhecer e ver, de fato, todos aqueles conceitos básicos que a gente estuda, comportamento respondente, operante, os reforços, a extinção, a punição. E o terceiro fundamento, que é a análise aplicada, que é a prática, que é onde está a clínica. E aí, hoje, a gente popularizou muito, né, a terapia ABA, análise do comportamento aplicada, que não é exclusiva para o autismo, mas tem uma resposta, né, já considerada pela OMS como a melhor terapia para o transtorno do espectro do autismo. Então, por exemplo, assim, se alguém faz uma formação, né, ou uma especialização, ou uma formação em ABA, pode ser qualquer profissional, geralmente são profissionais da área de saúde e educação, que vão estudar tudo isso que a gente já viu na psicologia.
Então, o psicólogo, ele já viu essa base, é obrigatório ele ter isso no curso. Só que hoje se popularizou, se disseminou muito esse conhecimento, né, que é uma ciência, que não é um método, e ele tem uma resposta muito eficaz aí para esse tipo de intervenção com não só a população do autismo, mas de deficiência intelectual, transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, o que eu posso dizer é que a análise do comportamento aplicada, né, a ABA, ela tem muito dessa condição de favorecer, de ampliar o repertório, e a gente trabalha com isso que eu falei anteriormente, né? A gente vai regular esses comportamentos para que essa criança se torne aí adaptativa e consiga interagir com o ambiente. A gente vai utilizar todos esses conceitos aí da psicologia, né? E aí os próprios médicos também, né, que trabalham com a população neurotípica, estão buscando fazer uma formação em análise do comportamento, estão buscando aprender para utilizar essa técnica, né, essa terapia que é precisa, e aí eu acho que a Nayane pode desenrolar mais em relação a essa prática mesmo do ABA, né? Quando a gente fala, né, da ciência ABA, né, Daisy, que como bem a Paula mencionou, né, tem estudos robustos, que é a terapia mais eficaz quando a gente fala de transtorno de espectro autista. Por quê? A gente está falando de um transtorno que é 100% comportamental. Né? Então, a análise do comportamento, ela vai olhar essas variáveis, né, do ambiente que estão influenciando esse comportamento. Então, como nós, analistas do comportamento, podemos fazer essas modificações nesse ambiente para que esse sujeito consiga ter uma maior qualidade de vida, né? Então, tem estratégias dentro dessa ciência que a gente usa como reforço positivo, como que a gente chama de modelação, né? De aproximações sucessivas para a gente chegar numa resposta onde a gente quer, né? A gente trabalha muito também com questão de orientação parental dentro da análise do comportamento. Então, a gente ensina os pais a aplicarem essa ciência dentro do ambiente domiciliar, que é onde essa criança tem o maior número de oportunidades. Então, a ciência ABA é um universo muito grande, né, e consegue dar uma maior qualidade de vida para esse sujeito, né, dentro de várias estratégias aí que a gente pode utilizar para aquele indivíduo, né? A gente chama de ciência e não da metodologia. Por quê? Porque eu não consigo copiar a intervenção que eu faço para Paula, eu não posso copiar e colar para fazer para Daisy, né? Porque eu tenho que olhar quais são as variáveis aqui no comportamento da Paula, quais são as funções do comportamento dela, para me poder montar esse plano de intervenção individualizado. Né? Então, é individualizada. Eu avalio aquele indivíduo e eu monto estratégias para aquele sujeito dentro dos comportamentos que ele está me apresentando. Tá? Então, é singular, é um processo muito singular, muito subjetivo. Cada indivíduo tem o seu... Cada indivíduo é único e vai não ter... pode ser um método. Você chama, é um equívoco falar que é método. Estudantes de psicologia. Excelente. Falar método... Porque senão você está falando de um enquadramento de uma condição. Exatamente. E aí, no caso, é uma ciência porque vai levar em consideração essa singularidade, essa individualidade. E o ideal, Daisy, quando os pais buscam um tratamento, né, de ABA para os filhos, a gente sabe que a realidade não é essa. Mas o correto na ciência ABA, na terapia ABA, é que essa criança tenha um único terapeuta e que ela esteja sozinha com ele. Às vezes a gente vê, né, intervenções em grupos. Não é isso, é um plano individualizado de ensino. Por quê? Como a Nayane falou, né? O seu plano de ensino vai levar em consideração o que está em déficit em você. O que precisa ser ensinado, o que precisa ser incluído no seu repertório e o que precisa ser retirado. Às vezes eu sou uma criança de suporte 3 ou 2 que tem bastante comportamento externalizante. Eu sou muito agressiva, eu jogo as coisas no chão, eu grito. E aí, né, método não vai dar certo para todo mundo. A gente tem que ver, né, as singularidades de cada criança. E ali um profissional é um por um, né, naquele plano específico. Isso acho que algo que os pais eles têm tido esse esclarecimento e buscado muito isso, né, esses direitos dessa criança ter essa intervenção. E como a Nayane falou anteriormente, né, porque uma intervenção equivocada e mal feita, ele não só deixa de ter feito, como faz a criança retroagir.
E pode acontecer da criança, por exemplo, se faz um coletivo e vira essa hora é para essa para essa, vira uma bagunça, uma salada. O coletivo... E a criança pode imitar o comportamento da outra e aí vai ficar dentro desse... Pode ter aprendizagem por modelação de comportamentos desadaptativos. Ela sai mais agressiva, né? Ela tá vendo que uma criança tem um comportamento e ele conseguiu uma consequência, uma função, opa, vou agir com agressividade também. Pode sair pior, né? Vamos dizer assim. E aí, Deise, eu acho que vale essa ressalva, né? Que pode até acontecer em grupo. Desde que esse grupo seja nivelado, assim, nivelado, seja um grupo homogêneo, onde tem objetivos em comum. Então, a gente está trabalhando um adolescente, um pré-adolescente, a gente tem ali alguns alvos de habilidades sociais, então a gente vai colocar esse adolescente em um grupo, mas esse grupo ele foi selecionado, ele foi olhado com muito carinho, ele tem objetivos em comum ali, para que eu consiga atingir aqueles objetivos, né? Então, eu vou ter o meu plano de ensino individualizado para aquele sujeito e eu vou ter o meu plano de ensino para o grupo. Então, tem que ter um objetivo em comum para me colocar aquele sujeito naquele grupo. Não posso fazer uma salada aí, como alguns lugares acabam fazendo. E pais, por favor, se propiem do assunto, acho que isso é importante, né, de conseguir reivindicar isso, né, olha, isso aqui não tá legal, então acho que isso é importante para vocês que estão aí iniciando, para pais que estão começando nesse universo do TEA agora, que acabaram de receber um diagnóstico, né, que às vezes ficam perdidos, e a gente fica perdido mesmo quando inicia o processo de diagnóstico, a gente não sabe que direcionamento a gente se apega ao profissional que está ali estendendo a mão, né, mas a gente tem que ter conhecimento de causa para poder a gente conseguir debater com a equipe que está atendendo o nosso filho. Certo, senão o filho entra uma cedo e sai um saci. Vai lá, entra com uma calma e sai travesso de lá. E piora o processo. Exatamente. Então, quanto mais o pai tem conhecimento, melhor é para o profissional, né? Eu digo que pai bom é aquele pai que consegue discutir comigo e dizer, tá, então vamos fazer junto. Muito bem. E para os estudantes de psicologia, quais são as orientações que possam ser dadas? O estudante, às vezes, quer começar a fazer um atendimento na clínica escola, chegou e vou fazer... Eu aprendi em um curso que eu vi na internet, o que eu estou fazendo. Quais orientações? A importância Eu acho que o básico, assim, né, Deise, é que a gente tem que entender que o estudante ele tem que estar sob supervisão. Então, existe um psicólogo supervisor que está respondendo por esse atendimento, né? Isso, a importância. Ele é um aprendiz, então ele está ali sendo conduzido. Então, tudo que ele faz ali com aquela criança, não só na clínica escola, nós temos muitos alunos que fazem estágio remunerado em clínicas que trabalham com ABA. Né? Então, assim, tá sob supervisão. A gente sabe que nem sempre isso acontece. A gente sabe que, às vezes, o aluno é colocado ali e ele tem que fazer, e ele está diante de uma criança de suporte 1, 2 ou até mesmo 3 às vezes. Então ele tem que se atentar para buscar essa perspectiva de ter um profissional respondendo por aquilo que ele está fazendo, de ter uma supervisão. Fora isso, buscar conhecimento. Claro que no curso, até o nosso curso de psicologia, a gente tem um diferencial, a gente tem uma disciplina chamada ABA, Análise do Comportamento Aplicada, né? Unifecac, diferencial em psicologia. Diferencial. Porque hoje é uma área que tem uma empregabilidade muito grande, né? Nós temos muitos alunos. Se a gente for colocar dos nossos 1.200 alunos no curso, onde a maioria faz estágio remunerado? Clínicas de ABA, tá? E os profissionais também, os profissionais mesmo recém-formados, bem remunerados. Nós temos agora 2 professores no time que já são coordenadores de área no ABA, né? A Jennifer e o Anthony, que buscaram especialização. Eu acho que eles precisam buscar cursos, claro, eles ainda estão na graduação, mas bons cursos, né, de acompanhante terapêutico, se aprofundar mais nas técnicas da psicologia comportamental, dos rastreios também, aprender os testes psicológicos e posteriormente, com certeza, buscar uma especialização aí, né, em ABA, que seja... Ampliar o conhecimento. Exatamente, né? Se aprofundar. Como eu falei anteriormente, não é todo médico que trabalha com ABA que sabe fazer diagnóstico. E não é todo psicólogo que sabe também. Sim. Então, quem quer ir para essa área já tem que pensar nessa responsabilidade, né, Nayane? E que é muito séria, porque é a vida de uma pessoa, né? Todo um processo familiar ali. E se equivocar em uma questão é mudar todo um processo de vida ali, um projeto de vida
Sim, você acaba mexendo com toda Sim, a estrutura, né? com toda a estrutura daquela família, né? E o que a Paula colocou, né? Acho que é um dos pontos que deve ser colocado em ênfase é a importância da supervisão. Porque quando a gente fala do acompanhante terapêutico, né? O que o Conselho de Psicologia diz ali da área comportamental? Que qualquer pessoa pode ser um aplicador ABA, desde que tenha 40 horas de curso ABA e seja supervisionado por um profissional experiente. Então, esses alunos que estão trilhando esse caminho, né, não podem agir sozinhos. Tem que ter um supervisor e esse supervisor tem que ser uma pessoa capacitada para dar essa supervisão. E, como Paula bem mencionou, né, procurar ali cursos e seguir na especialização para cada dia ir refinando esse repertório dentro dessa ciência. Muito bem, que é um aprendizado diferente. Aprender é o que realmente importa, né? E eles têm que ficar ligados, né? Se ele tá num lugar que não exigiu curso nenhum, que ele não tem supervisão, isso é bem complicado. Isso. Foi fazer um curso à parte, viu na Ele internet. também tá foi lá no sendo local. ali, vamos dizer assim, né? Participante de algo que não só para ele enquanto profissional, mas o que a gente colocou, né? Quais as consequências que isso vai ter para essas crianças que estão ali sendo atendidas, E não entendeu? atende o conselho de Exatamente. classe, né? Que aí é muito A gente importante. tem que pensar na nossa responsabilidade, mesmo enquanto estudante, Sim. você tá ali fazendo uma intervenção, você tá em atendimento, né? Então isso é bem importante, bem relevante. Exatamente. Muito bem. Pensando nessas possibilidades, vamos dizer, né? A análise do comportamento aqui só serve para TEA? Como que funciona? Só TEA? O ABA é só TEA? Porque todo mundo fala TEA, ABA, né? A ciência ABA, TEA. Como que fica? Ela é mais difundida, né, Daisy, no universo do autismo, né? Mas se a gente está dizendo que é uma ciência que estuda as variáveis desse como esse ambiente influencia no comportamento do sujeito, então nós estamos já dizendo que onde tem alguém se comportando, onde tem um ser que se comporta, eu consigo aplicar essa ciência. Então, serve para o TDAH, serve para a deficiência intelectual, serve para uma criança com um TOD, né? Serve para trabalhar em ambientes corporativos. Então, ela é bem ampla. Transtornos de aprendizagem, né? Só que ela se popularizou muito com a ABA, porque né, a OMS, a APA, que é a Associação Americana de Psicologia, considera a melhor ciência, né, o melhor tratamento, a melhor terapia para intervenção com o transtorno do espectro do autismo. Por isso que você, né, falou muito bem que há esse boom muito grande dessa área. Mas é uma ciência que, né, como a Nay colocou, para diversos transtornos aí do neurodesenvolvimento, de aprendizagem. Isso. O pessoal fala TOD, fala TDAH... O ABA também serve. A ABA, a ciência ABA. Serve sim. Eu acho que seria até uma pauta boa para um outro, viu, Daisy? Falar de transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, transtorno opositor desafiador. A gente poderia Se existe comorbidade, né? O TEA com outros transtornos também. Com certeza. O transtorno de ansiedade que a Paula trouxe aqui. Isso. Né? Quando a gente fala do nível 1 também, a gente vê muito a questão da ansiedade e depressão atrelada, né? Então, E sabe o que é legal também, Daisy? Só puxando um gancho para uma próxima, a gente falar, né, de ansiedade e depressão. Assim, né, os transtornos de ansiedade e depressão são os que a gente pode fazer diagnóstico para criança. Não existe diagnóstico de transtorno de personalidade para criança. Sim. Falando também sobre o diagnóstico tardio em adultos para TEA, geralmente o que acontece? Esses adultos, eles vão buscar uma psicoterapia, buscar um profissional por conta de sintomatologia de ansiedade, por conta de outros sintomas, porque o TEA ele já é mais descartado. Então, assim, né, a gente enquanto um profissional que trabalha com transtorno do neurodesenvolvimento, a gente também vai considerar. Geralmente ele está muito mascarado, ele é difícil da gente chegar a isso, né, poxa, eu sou adulto. Geralmente o adulto tá, né, no nível de suporte 1, porque ele já viveu uma vida toda dando um jeito, mesmo tendo uma dificuldade de se concentrar, uma dificuldade de memorizar, né, aos trancos e barrancos, ele veio até aqui.
né? Chegou. Mas ele também, né, pode estar dentro do espectro e não saber e não ter ainda esse diagnóstico. E é importante que tu falou, né, Paula, porque eu, enquanto supervisora também da Clínica Escola da Unifecaf, né, nós já, no processo de psicodiagnóstico, já fizemos isso com muitos adolescentes, né? Então, tô supervisionando uma turma que nós fizemos esse processo de psicodiagnóstico e um dos nossos clientes lá fechou o diagnóstico de TEA. Então, o cara tem 18 anos, né? Então, veio nesse processo inteiro da Aos vida. trancos e barrancos, dando jeito, Isso, né? Com toda a dificuldade. E aí, quando a gente foi ali resgatar a história pregressa, né, ali com a mãe, poxa, mas tinha isso, tinha aquilo outro, e aí foi acendendo algumas coisas ali, ela foi trazendo, e trouxe vídeo, trouxe algumas coisas, né, então a gente tá com um cara agora bem mais ali tranquilo, e o quanto ele fala, né, pra pessoa que tá atendendo, poxa, foi um divisor de águas na minha vida ter esse diagnóstico. Né? E isso que a Nayane falou, eu acho que a gente precisa também, Deise, desmistificar, né, essa condição de que um diagnóstico tem um peso, um luto, que é algo ruim. Claro que a gente precisa ter uma sensibilidade, né, um feeling, assim, uma empatia para dar uma devolutiva para uma família. Sim. Mas o diagnóstico, ele mais liberta do que o contrário. Muitas vezes o adulto, ele vai para psicoterapia, né, porque ele vê que alguma coisa não tá legal, mas geralmente ele pensa numa condição de ansiedade, ele tem uma sintomatologia, né, de irritabilidade, de falta de concentração, ele tem aí uma perspectiva de um sono, né, que tá tendo um prejuízo. E o profissional que tem esse olhar, né, acurado, que trabalha com os transtornos do neurodesenvolvimento, começa a perceber sintomatologia de característica do espectro do autismo, por exemplo, uma inflexibilidade. Uma pessoa perfeccionista que tem dificuldade de sair da sua rotina, não só dificuldade, mas que isso vai afetar o humor dela, vai afetar, né, aquilo que ela faz durante aquele dia. Uma outra coisa também, uma dificuldade de socialização, uma pessoa que preferia estar sozinha, que não tem muita facilidade de se conectar com outras pessoas, uma dificuldade de concentração, memorização, de aprendizado, que pode estar aí ligada ao autismo. Então, a gente precisa também, né, falar desse diagnóstico tardio do TEA. Isso, complementando o que a Paula frisou, né, muito bem, quando a gente fala do TEA ou na infância, na adolescência ou na vida adulta, são as mesmas características, né, que a gente tem que olhar. Só que elas vão se manifestar de forma diferente conforme aquela fase. Então, um especialista na área, ele vai conseguir mais facilmente dar uma olhada naquilo, né? Talvez se fosse um outro professor, um outro supervisor que não tivesse tanto o olhar acurado para as características do transtorno do espectro autista, talvez a gente fecharia em uma outra questão, né? E então o diagnóstico em adulto não é tão fácil, né? Porque esse cara já vem ali com um histórico muito grande, e às vezes fecha até em outras questões, até chegar nesse diagnóstico preciso, mas a gente olha as características que estão ali dentro do DSM. Certo, e pode ter alguma coisa associada para além do TEA, para né? além do TEA. Então, a gente pode ter outras comorbidades, né? Paula e Nayane, agradeço a participação de vocês. Pessoal, se inscrevam no canal, dê like, mandem mensagens, perguntas para a Paula e para a Nayane, que elas vão responder tudo aí de TEA, de desenvolvimento, neurodesenvolvimento. Participem e já vou convidar as duas aí, as convido para virem aqui participar e falar de TO, de transtornos, de ansiedade, transtornos depressivos, vários tipos de questões de desenvolvimento que também a ciência ABA aplica. Quero agradecer, né, a Deise e também ao canal pelo convite, a Unifecaf também, né, que é a nossa casa, e conta com a gente, viu? É isso, Deise, já topei vir de novo, né? Agradeço por ter feito o convite, agradeço a Unifecaf, a Paula, enquanto coordenação, né? Sempre é bom a gente disseminar o conhecimento, né? Então, quanto mais a gente fala sobre aquilo e dissemina isso, melhor fica, né? As coisas. Para os alunos que estão aí trilhando esse caminho dentro da psicologia, acho que esse canal aqui, ó, é sucesso. Então, sigam o canal. Se inscrevam, participem e vamos lá. Muito obrigada pela atenção de vocês.